Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje é o desafio de gerenciamento da informação, como fazer o compartilhamento de arquivos com segurança. O fato é que compartilhar arquivos, seja com usuários da organização que estão remotos, com seus laptops, tablets, smartphones, ou com parceiros de negócio, é uma necessidade comum a todas as organizações. A dificuldade é conseguir fazer isso mantendo controle e segurança dos dados. Tem uma pesquisa interessante feita pela Symantec aí, que mostrou que metade dos funcionários manda dados corporativos para o seu e-mail pessoal. Uma boa parte deles faz isso com bastante regularidade. Né? Tem que entender o que está acontecendo aqui. Isso não necessariamente significa furto de informação. Às vezes é por força de necessidade. A pessoa precisa trabalhar no final de semana, não tem acesso remoto a essa informação, manda para sua conta pessoal para conseguir trabalhar no final de semana, na segunda-feira devolve o arquivo para a empresa, assim por diante. Então, se a organização não dá os canais por onde o usuário vai conseguir acessar a informação que ele precisa para trabalhar, ele vai achar seus próprios. Muitas vezes esses canais vão ser serviços públicos de troca de arquivos, né, como Dropbox, Google Docs, o OneDrive, que agora é o nome do SkyDrive e tudo mais. Então, essa mesma pesquisa aponta que uma parcela significativa dos usuários já está fazendo isso sem pedir autorização para a organização. E qual é o problema derivado disso? Né? Então, a gente tem uma confluência de fatores aí, movida também muito fortemente pela consumerização e bring your own device, ou seja, tablets, smartphones pessoais acabam sendo dispositivos importantes na realização das atividades. A gente tem os serviços pessoais de troca de arquivos entrando nessa equação, e o resultado disso é que a organização perde completamente capacidade de gerenciar onde está a sua informação, de que forma ela está sendo utilizada e com quem ela está sendo compartilhada. Agora vamos abordar um outro ponto interessante focado naquela questão dos serviços de compartilhamento de arquivos na nuvem. O usuário comum, ele tem uma expectativa de confidencialidade da informação que ele está colocando lá. Ninguém para muito para questionar o que acontece com um arquivo que você faz upload para um Dropbox ou para um outro serviço similar. E, certamente, a grande maioria de vocês não lê os acordos de licença que vocês aceitam e concordam quando vão ingressar num desses serviços. Quando a gente fala de informações vinculadas à pessoa física, não tem grandes questões vinculadas a isso. Ninguém está muito interessado nas suas fotos de viagem, coisas assim. Mas quando a gente fala de informações de trabalho, a coisa pode ser um pouco mais complicada. Então, vamos dar uma olhada como é que isso se comporta na prática. Então, se vocês nunca leram o acordo de licença de uso de serviços da Google, eu tenho uma parte da versão atualizada dele. Isso aqui é bem recente. Essa nova versão do documento entrou no ar dia 14 agora desse mês. E você, enquanto usuário do serviço da Google, você concorda com isso. Se você não concorda, talvez ainda dê tempo de sair. Eu marquei algumas partes em verde aqui para chamar atenção. Então, o que a Google está nos dizendo aqui é que quando tu faz upload de conteúdo para os serviços deles, você está dando a eles uma licença mundial para reproduzir, modificar, criar trabalhos derivativos, etc., em cima do que você colocou lá. É meio gozado, né? E interessante é que essa licença continua mesmo que você pare de utilizar o serviço. Eles até minimizam um pouco a questão, dizendo, por exemplo, se você cadastrou um negócio no Google Maps, mesmo que você pare de usar o Google Maps, o cadastro vai continuar existindo. Ok, faz sentido, mas de qualquer forma, a linguagem que está colocada aqui é muito ampla em relação ao que está acontecendo. Então, te deixa organizações, pessoas bastante vulneráveis. Eles também estão nos explicitando de que eles leem os nossos e-mails que a gente está colocando lá. Então, eles até colocam a palavra sistemas automatizados analisam seu conteúdo. Essa análise ocorre quando
né, a informação é enviada, recebida, quando é armazenada. Então, se você tem alguma dúvida de que o Gmail abre essas mensagens, isso está bem claro aqui. Isso acontece também para conteúdo corporativo, não há distinção aí nesse caso. A Google não é a única que examina o que você está colocando na nuvem. O Dropbox também faz isso. Isso foi descoberto meio por acaso, meio acidentalmente. Teve um pesquisador lá que, devido a algumas circunstâncias particulares de um arquivo do Word que ele tinha colocado na nuvem, e percebeu que esse arquivo tinha sido aberto. Aí ele começou a investigar o tema, testou na prática esse negócio e descobriu que sim, se você faz upload de um arquivo do Word, por exemplo, para o Dropbox irá analisar essa informação. Aí o Dropbox diz: não, gente, fica tranquilo, tá tudo certo. Mas essa resposta ela pode não ser a mais adequada para clientes corporativos que tenham uma preocupação muito grande com a privacidade da informação que está sendo compartilhada lá. A mais fantástica de todas, para mim, que eu vi até o momento, ainda é a Microsoft e o OneDrive. O OneDrive, para quem não sabe, é o antigo SkyDrive, que eles perderam o direito de uso do nome SkyDrive na Europa e tiveram que rebatizar a ferramenta para OneDrive. O OneDrive está disponível numa versão doméstica e também numa versão corporativa, que é o OneDrive for Business. O OneDrive for Business, não só ele abre a informação que você coloca lá, como ele a modifica. Como assim? Teste simples aqui, que a gente fez por esses dias. Pegamos um arquivo HTML basicão, né, Hello World aqui, movemos ele para o OneDrive for Business e baixamos ele em outra máquina. E eis que o arquivo ganhou uma série de linhas adicionais. Então, ganhou comentários aqui dentro do corpo do documento, ganhou também no header algumas informações adicionais, inclusive um identificador gerado pela Microsoft, que a gente não sabe exatamente o que significa nesse momento. Mas enfim, ele mexeu no arquivo. Aí tu pode dizer assim, tá, mas é só arquivo HTML? Não, ele faz isso com outros arquivos também, ele faz isso com planilhas do Excel, ele faz com documentos do Word, etc. Por mais que exista alguma justificativa técnica para eles inserirem metadados dentro dos documentos, e eu pessoalmente não consigo imaginar qual seja, isso vai gerar problemas para o usuário corporativo. Por exemplo, se eu faço assinatura digital do arquivo para garantir que ele não foi alterado, porque eu preciso, daqui a pouco eu estou fazendo um pouco, sei lá, vamos imaginar que é um contrato, vamos imaginar que é um documento que não pode de forma alguma ser modificado sem autorização das partes. Então, gerei lá um hash, gerei um fingerprint, uma assinatura digital do arquivo para garantir a sua autenticidade. Compartilhei esse arquivo com o meu cliente via OneDrive, chegou lá na ponta, a assinatura digital vai dar como inválida porque o arquivo foi modificado. Aí eu vou ter que ir atrás para descobrir se a modificação foi feita pelo cliente indevidamente, daí ele está tentando jogar a culpa na Microsoft ou se realmente é informação da Microsoft. Qualquer controle de versionamento de arquivos foi para o espaço em cima disso. Se eu preciso compartilhar código-fonte com o fornecedor, coisa assim, também está feita a lambança, porque o arquivo está sendo modificado sem o meu consentimento. Então, ferramentas de compartilhamento de arquivos na nuvem, elas vão invariavelmente trazer algum tipo de transtorno para a organização, seja devido às questões de confidencialidade, seja devido às questões como essa da Microsoft de modificação indevida dos arquivos, seja pela absoluta falta de controle que eu tenho do que está sendo transferido. Eu coloquei inteiramente nas mãos dos usuários, saber o que eles estão compartilhando, e eu não tenho mecanismos adequados para auditar essa informação. E é aí que a gente vira a chave e apresenta a Axilium, que é como nós vamos começar a endereçar essa questão do compartilhamento seguro de informações, seja para os usuários da própria organização que estão remotos, seja para os clientes e parceiros de negócio. Uma rápida, fazer uma rápida
visão aí de quem é a Axelion, né? A Axelion, ela trabalha nesse espaço de viabilizar a força de trabalho móvel e também permitir compartilhamento seguro com terceiros. Ela faz isso através dos recursos de segurança que estão embutidos na plataforma. Ela faz isso na oferta de nuvem diferenciada dela, que me permite ter isso rodando fora do data center da organização, mas com total segurança. E ela permite também ter essa solução integrada com outras ferramentas corporativas que eu tenho dentro da organização. Vamos ver como é que isso funciona. Rápido posicionamento de como é que eles estão hoje. São mais de 2.000 clientes corporativos, todo mundo, mais de 12 milhões de usuários, uma presença global, cases muito grandes como Verizon, só na Verizon são mais de 100 mil usuários corporativos, uma satisfação de cliente muito grande, evidenciada pela alta taxa de renovação, que na prática está em 97%, hoje não 95%. Ferramenta bastante madura, um reconhecimento do mercado muito forte, de várias publicações aí, ou então do próprio Gartner, através do report deles, que é o Market Scope, que posiciona eles como Strong Positive, que é a graduação mais alta que existe no documento do Market Scope. O Axelion é utilizado por uma série de organizações globais. Então, várias organizações aí da Forbes 1000, da Forbes 500, utilizam, confiam no Axelion para fazer a troca de informações seguras. O Axelion ele também tem uma presença muito forte em organizações de menor porte, mas que também têm a necessidade de troca segura de arquivos. Então, por exemplo, se você pega os 100 maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, 1 em cada 3 deles utiliza a Axelion para fazer troca de informação. Porque se a gente pega o pessoal do direito, necessidade de trabalhar com arquivos é especialmente grande, maior do que outras verticais de negócio. Isso não vale só para empresas, para firmas de advocacia. Isso vale também, por exemplo, para o departamento jurídico da própria organização. Então, a Axelion acaba tendo uma presença muito forte aí dentro do legal. Como eu comentei, uma solução que vem amadurecendo aí há bastante tempo. Aqui eu acho que a gente pode passar rápido sobre isso. Então vamos falar da solução em si, que é a ferramenta chamada Kiteworks. Como é que a Kiteworks atende? Eu vou dar um overview da ferramenta, depois a gente vai entrar na parte de demonstração aí para a gente poder ver como é que fica a experiência para o usuário. Tá? O que o Kiteworks faz, então? O Kiteworks me permite o acesso e compartilhamento da informação corporativa, não interessando qual é o dispositivo que está sendo usado, e ele também me permite integrar com serviços corporativos, como, por exemplo, o SharePoint que a organização está utilizando, pastas compartilhadas nos servidores Windows e outros. Eu posso pegar essa informação, compartilhar ela para fora, seja com os usuários remotos, seja com terceiros, com segurança, com comodidade, facilidade de acesso, sem que o cara lá na ponta precise fechar uma VPN e tudo mais. E com todos os recursos de controle, reporting, auditoria do que está acontecendo. Então, olha que interessante. Significa que eu posso pegar uma pasta do Windows lá que tem documentos que eu preciso para trabalhar, conseguir ter acesso a eles dentro do tablet quando eu estou fora da organização, sem precisar fechar VPN, sem correr o risco de criar duplicidade de arquivos. Então, para o pessoal que começa a entrar forte no mundo da mobilidade, acaba tendo um ganho de produtividade bem grande. O Kiteworks é a evolução da ferramenta do Axelium. E essa nova versão, ela já foi pensada desde o momento zero para suportar a mobilidade. Então a gente não está falando de uma ferramenta que nasceu no desktop e que depois deram uma ajeitada para ela aparecer dentro do dispositivo móvel. Ela foi pensada desde o momento zero para funcionar bem também no dispositivo móvel. Permitir o acesso de qualquer lugar, como a gente comentou, e com opções de deployment que permitem a solução crescer conforme a demanda do negócio. O visual dela
todo baseado em ícones para facilitar a adoção, ou seja, a ferramenta é fácil de utilizar pelo usuário final. Ao contrário de, muitas vezes, a gente já vê organizações que estão usando serviços como FTP para fazer a troca de arquivos, mas esse é um serviço que é extremamente complexo. Tem problemas de segurança no FTP e também tem a dificuldade para o usuário final fazer uso disso. Por isso que ele vai para um Dropbox, para uma outra coisa assim, porque ele se sente mais amigável. E além da simples compartilhamento de arquivos, o Kiteworks ainda me permite ter a visão de tarefas e o workflow para permitir que eu realmente tenha processos de negócio vinculados a esses arquivos que eu estou compartilhando. Experiência unificada em todas as telas, como a gente comentou, não interessa qual é o dispositivo, pode ser Android, pode ser iOS, pode ser Mac, pode ser Windows, a experiência vai ser a mesma ali. E eu tenho a questão dos metadados em cima do arquivo, então, ao invés de simplesmente ter uma pasta onde eu joguei informação lá, eu tenho essa capacidade de anexar informações adicionais, como a gente pode ver aqui em comentários, controle de versão, vamos ver isso na demo também. Outro ponto bacana é o seguinte, com o Axilium, eu falei que eu consigo entregar conteúdo corporativo lá na ponta, lá no tablet ou smartphone da pessoa. Mas só entregar conteúdo, só uma parte do problema. Consigo então fazer que a pessoa acesse planilha do Excel que ela precisa para trabalhar. Mas eu consigo fazer mais. Eu consigo permitir que a pessoa edite esse documento direto dentro do dispositivo móvel. Então, através do aplicativo do Axilium que ela vai ter no Android ou no iOS dela, ela vai trabalhar em cima desse documento, vai salvar modificações e essas modificações vão ser sincronizadas com os dados lá na origem. Para quem administra a ferramenta, eu tenho bastante facilidade de entender o que está acontecendo. Ela me sinaliza o que eu preciso saber de importante. Por exemplo, como é que eu estou consumindo espaço em disco para isso, como é que são os meus usuários. E eu tenho a trilha completa de auditoria do que está acontecendo. Então, eu sei o que os meus usuários estão fazendo, eu sei o que o pessoal externo está fazendo. Eu tenho a capacidade, por exemplo, de saber assim, olha, esse arquivo tal foi compartilhado pelo fulano com esse cara remoto aqui, e esse cara remoto baixou esse documento a partir do endereço IP tal. Eu tenho todo esse track do que passou pela ferramenta. Então, auditoria completa. Outro ponto importante do Kiteworks é a questão de deployments dele. A gente falou ali da questão de serviços consumer na nuvem, né? Dropbox, Google Docs, etc. O Kiteworks, ele trabalha com uma visão um pouco diferente. Existe até uma oferta do produto que é a oferta na nuvem pública, tá? Que é a edição business dele, que é uma forma rápida de você conseguir entrar com recursos de auditoria, com mais segurança do que esses serviços consumer, para fazer a troca de arquivos. Mas eu também tenho a opção para organizações que estão mais preocupadas com a segurança, de ter isso rodando em outros formatos. Então, eu posso ter isso dentro da minha organização, vou subir ele como Virtual Appliance, e daí eu vou ter a custódia dos dados, ter mais controle sobre o que está acontecendo. Ou eu posso ter isso hosteado pela Axilium. Mas no caso aqui, uma nuvem privada hospedada. Significa que, nesse caso, basicamente é o mesmo Virtual Appliance que eu teria rodando dentro do meu data center, rodando hospedado pela Axilium. No caso, ele roda no data center da Amazon, então tem 99,9% de garantia de disponibilidade no contrato. Como ele é um Virtual Appliance, significa que aquela imagem de servidor, ela é da minha organização. Eu não estou compartilhando dados dentro do mesmo serviço com outras organizações. Eu continuo tendo o isolamento bacana, com toda a facilidade de que isso vai ser provisionado na nuvem, então pago apenas como serviço, e o rollout dessa solução é ridiculamente simples. Eu posso ter ainda formatos híbridos. O formato híbrido pode ser uma solução bacana
para implementações de grande porte, onde eu posso ter uma parte da solução rodando no meu data center para ter integração com as minhas aplicações de negócio e uma parte rodando na nuvem, porque daí se eu tenho compartilhamento com um número muito grande de pessoas externas, eu não quero que eles venham através do link internet da empresa. Eles vão buscar o arquivo que eles precisam lá na nuvem. E daí eu tenho a solução hosteada e a solução on-premise conversando entre si, mantendo os dados sincronizados. Em termos de recursos de segurança, vou passar rapidamente aqui, né, parte de auditoria e relatórios que a gente comentou, todos os dados que estão na ferramenta estão encriptados, dado em repouso é encriptado, informação em trânsito também é encriptada, eu posso ter integração com o Active Directory para fazer a autenticação dos usuários, ter integração com mecanismos de autenticação de 2 fatores, etc. E quando eu tenho isso rodando em dispositivo móvel também, eu tenho recursos como a capacidade de apagar os dados corporativos que estão lá naquele dispositivo. Eu posso proibir que o usuário abra um arquivo corporativo que ele recebeu através do Axelium no tablet e jogue isso para dentro de outro aplicativo no tablet. Eu consigo fazer whitelist para liberar somente aqueles aplicativos que são homologados pela empresa para que tenham acesso àquela informação corporativa. Eu tenho PIN para obrigar o usuário a se autenticar de forma mais segura quando ele vai acessar o cliente do Axelium, então mesmo que ele perca o dispositivo, os dados corporativos continuam a salvo. Isso aqui, no conjunto, me permite suportar muito bem cenários de Bring Your Own Device, porque mesmo que o dispositivo seja do usuário, se ele sai da organização, eu consigo manter a segurança dos dados corporativos. Então, eu tinha umas telas aqui, mas eu vou entrar na demo que eu acho que fica mais bacana. Deixa eu chavear aqui e vamos direto para a ferramenta. Deixa eu ver se ele não me deu logo off. Não, estou aqui ainda. Então, entrei, loguei no Axelium lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho a visão já de atividades, um resumão do que está acontecendo, o que teve de upload de arquivo, o que teve de download de arquivo, tudo isso vinculado às pastas que este usuário tem acesso, obviamente. Vamos para a visão de pastas. Então, eu tenho esse usuário aqui tem essa visão dessas 3 pastas. Essas pastas elas podem existir direto dentro da ferramenta ou podem ser pastas que a ferramenta está tunelando, que estão vindo lá do SharePoint, do File Server. Se eu compartilhar uma pasta do SharePoint ou do File Server dentro do Kiteworks, ele respeita a segurança de acesso que está lá na origem. Então, se o meu usuário não tem direito de editar arquivos, ele não vai ter direito de fazer isso através do Kiteworks. Eu respeito o permissionamento da origem dos dados. Então, eu tenho a minha estrutura de pastas e subpastas aqui. Eu já tenho uma visão de quais são as pastas que são compartilhadas com outros usuários, né? Posso ter outra forma de navegação com estrutura aqui, mas prefiro esse formato aqui. Só para comentar, eu também tenho uma pasta pessoal aqui dentro. Então, se daqui a pouco eu preciso de informações que são minhas, que eu estou compartilhando com alguém de fora, que não vão ser, não vai ser uma pasta de um time de projetos da organização, etc. Ele automaticamente aprovisionou MyFolder, então cada usuário da solução aqui tem o seu MyFolder. Compartilhar uma informação com alguém externo é extremamente simples. O usuário simplesmente seleciona o arquivo, o botãozinho de compartilhar, que é o mesmo que a gente vê em quase tudo que é aplicação na internet, e ele vai colocar quem é o destinatário, qual é o assunto, mensagem, etc., e enviar. Isso vai gerar um e-mail para o destinatário com o link para download. Só que esse destinatário não vai poder baixar direto. Eu estou falando de envio seguro de informações. Então, esse destinatário vai ter que se autenticar na ferramenta, vai ter que provar que ele é realmente o destinatário correto desse arquivo, e daí sim que ele vai poder fazer o download dessa informação de forma segura. Então, eu tenho a garantia de que somente quem é o destinatário correto vai ter acesso a essa informação. Eu também poderia facilmente pegar a pasta aqui, por exemplo, e incluir outros usuários aqui com
determinados níveis de direito. O cara só pode baixar arquivo, ele vai poder colaborar, vai poder fazer upload, edição de arquivos, etc. Muito fácil de definir isso. Para as informações que estão publicadas nas pastas, eu também tenho o contexto de controle de versão e metadados que eu mencionei, né? Então, você para aqui, para esse documento, eu tenho uma tarefa designada que tem uma data de vencimento. Se eu entrar lá na página inicial, eu vou ver que eu tenho essa atividade pendente para mim. Eu tenho comentários que eu posso colocar em cima dos arquivos. E eu tenho o controle de versões. Então, o arquivo original foi carregado no dia 5 de março, dia 24 de abril teve uma nova versão. Se eu precisar recuperar essa informação, porque daqui a pouco essa nova versão está incorreta, eu simplesmente seleciono ela e eu consigo fazer download dela, ou eu consigo transformar ela na versão atual. Olha, a versão que foi jogada depois está com problema, então vamos recuperar a versão anterior. E eu consigo fazer isso diretamente, não precisei abrir um chamado de suporte com a informática para dizer, olha, volta o backup porque o cara apagou uma modificação importante no arquivo. Então vocês começam a ver que eu tenho vários cenários de uso possíveis aí para atender diversos públicos dentro da organização. Outro ponto que é digno de nota, na questão do download de informação, tá? O Axinium ele não tem limite de tamanho de arquivos. Então, áreas da organização que precisam fazer troca de arquivos muito grandes, um exemplo trivial, marketing. Daqui a pouco vai receber um vídeo de uma campanha publicitária que a agência fez, né, precisa receber um arquivo de, sei lá, 150 MB. Vai utilizar o Axinium para isso. Outros formatos, como e-mail, etc., obviamente seriam inviáveis. Então, a gente não tem limite de tamanho de arquivos, a gente tem a segurança no processo e a gente tem auditoria completa do que está acontecendo. Então, onde é que a gente vê isso, tipicamente? Para o marketing, para o jurídico, para a área de engenharia de produto da organização, que precisa trocar informação na ponta. Para quem tem força de vendas remota, porque olha que bacana, eu posso ter uma pasta no File Server que tem catálogo de produto, lista de preços, o que seja. Aí mudou um documento daqueles, o gerente de produto simplesmente largou a nova versão daquela pasta. O cara que está remoto com o dispositivo na ponta já vai receber aquela informação direta lá. Vamos até ver como é que fica isso aqui na ponta. Então, estou com o meu iPad na tela aqui. Vou entrar no Kiteworks. Como já fazem alguns minutos que eu abri o aplicativo, ele está me pedindo para entrar com o meu PIN para ter acesso aos dados. Entrei com o meu PIN e daí sim eu consigo acessar a informação. Então, aquela mesma visão, deixa eu voltar aqui, mesma visão que eu tenho através do browser, é o que eu tenho aqui dentro do meu tablet. Então, não interessa mais por onde que eu estou acessando a informação. Já tem a mesma informação no meu iPhone também. Eu vou trabalhar a partir do dispositivo que for mais conveniente para mim. Mas, de dentro desse dispositivo, eu tenho toda a informação que eu preciso na ponta dos dedos. Esses arquivos que eu estou acessando aqui, alguns deles podem estar hospedados na ferramenta, então esses arquivos aqui ele está me sinalizando que eu não tenho uma cópia local deles. Esses dois eu tenho uma cópia local e ela está sincronizada. Esse aqui foi atualizado lá na nuvem e eu vou fazer download dele porque eu preciso ter ele disponível dentro do meu dispositivo, porque daqui a pouco eu vou pegar um avião e eu quero trabalhar durante o voo. Então, baixo uma cópia local, trabalho nele, posso editar esse documento. Então, estou com ele aqui, eu vou abrir o editor, no caso é um arquivo do Word, né? DocX. Vou trabalhar no meu documento aqui.
terminei de fazer o que eu tinha para fazer, posso salvar ele, forçar a sincronização com o servidor depois que eu estiver online de novo. Então, entendemos a necessidade de troca de arquivos com o público externo, entendemos a necessidade de trabalho remoto para quem está entrando aí na mobilidade. Só que, como eu comentei, eu consigo ter isso com segurança. Se eu só mostrar mais uma coisinha rápida aqui, que eu vou pegar... Não, vou pegar por aqui as propriedades da pasta aqui. Por exemplo, posso pegar essa pasta arquivos compartilhados e dizer que ela expira numa data específica. Então, final do mês, esse conteúdo vai expirar. O que acontece? Não interessa se o conteúdo está no tablet, se o conteúdo está no smartphone, etc. Vai chegar 30 de abril, meia-noite, esse conteúdo vai ser excluído desses múltiplos dispositivos. Então, tenha segurança de que meu dado não vai sair do controle. Como vocês viram, a ferramenta é super simples de usar. Assistindo esse webinar, vocês já estão aí capacitados em operar a ferramenta. É simples assim, muito fácil da gente preparar os nossos usuários para isso. Pessoal,